Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em sua vida e em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes e se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu joinha. Olha só, nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2021 o verdadeiro pentecostalismo. E nós chegamos agora à lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. O nosso texto áureo está no Salmo 103 e o verso 3, que diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática da nossa lição diz que a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe está em Isaías 53, os versículos 4 ao 6 e também no Evangelho de Mateus, o capítulo 8 e os versículos 16 e 17. Muito bem, hoje nós vamos utilizar bastante a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu tenho dito que o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, editado em 2016, ele é muito útil para o estudo desse trimestre. Então, nós vamos começar aí trazendo algumas definições que estão na Declaração de Fé. Antes, porém, no Cremos, mas você encontra também o Cremos no livro Declaração de Fé, nas primeiras páginas, o item de número 12 do Cremos Oficial da Assembleia de Deus no Brasil diz, uma parte dele: cremos na atualidade dos dons espirituais. Cremos na atualidade dos dons espirituais. E entre os dons espirituais, aqueles que nós já estudamos em lições anteriores, ali que estão na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, entre os dons, está também o dom de curar. Por isso que nós cremos na atualidade dos dons e também oramos e ministramos a cura e cremos que o Senhor Jesus cura hoje da mesma forma que curou durante o seu ministério e também durante a igreja primitiva, ali entre os primeiros apóstolos. Nós cremos na atualidade deste dom. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na página de número 179, diz o seguinte: a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. E a base para isso está em Lucas 4 e 18 e também Atos 3 e 16. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim: o Senhor Jesus, ali na sinagoga de Nazaré, ele toma o livro e assim que ele faz a leitura do profeta Isaías, ele profere essas palavras: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, aqui na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério, ele toma o livro do profeta Isaías e lê essas palavras e está aplicando a ele. Então fazia parte do seu ministério as curas, as maravilhas e os sinais. Agora é importante nós entendermos a respeito da origem das doenças. Então a origem das doenças e da morte estão na entrada do pecado no mundo. Olhando para Romanos 5, versículo 12, nós vemos que por um homem
que por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então o pecado e a morte são consequências da queda. Porém, em cada caso de enfermidade hoje, pode ter uma causa específica. Cada situação pode ter, sim, uma causa específica. E eu quero aqui, nesta pré-aula, para lhe ajudar, elencar algumas dessas causas. A primeira das causas, obviamente, é a queda e a desobediência humana. Você pode aplicar aqui o que está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículos 16, 17 a seguir, você vai encontrar a queda do homem devido à desobediência. Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram a ordem direta de Deus, e com isso veio a queda. Então a primeira causa que eu quero elencar aqui de enfermidades e também da morte é a queda e a desobediência humana. A segunda causa são pecados individuais específicos. Você lembra daquele homem que estava junto ao tanque Betesda, ali em João capítulo 5? João 5 e versículo 14. Jesus deixa claro nas suas palavras que aquele homem estava daquela maneira por um pecado individual. Lendo João 5 e 14, você vai chegar a esta conclusão. Então, pecados individuais podem também ser causa de doenças. Também, numa terceira situação, nós temos a ação direta de Satanás e seus demônios. Ora, a missão de Satanás é roubar, destruir, e também, em certas situações de enfermidades, a Bíblia mostra isso nos evangelhos, era uma situação gerada por uma ação direta de Satanás. Nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 9, os versículos 32 e 33. Ali tinha um homem que estava mudo, mas ele estava mudo devido a uma possessão demoníaca. Também vemos em Lucas 13, versículo 16, o caso de uma mulher que vivia encurvada. Era uma doença, era uma enfermidade causada também por uma possessão demoníaca. Em ambos os casos, Jesus expulsou o demônio e a pessoa foi curada. Também, numa quarta situação, nós temos a soberania de Deus. Deus pode permitir uma doença e sem ter que dar explicação, seja quem for, porque Ele é soberano. Vamos olhar para alguns casos. O apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Depois de Jesus Cristo, o maior nome do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Todavia, ele deixa claro em suas palavras em Gálatas, capítulo 4, versículos 13 e 14, que ele tinha um espinho na carne, que ele tinha uma enfermidade. Alguns, baseado nas suas palavras aos Gálatas, vão dizer que ele tinha um problema na visão, tinha um problema em seus olhos. Em todo caso, Paulo tinha sim um problema de saúde, ele tinha uma enfermidade. E quem foi Paulo? Então, há situações que são inexplicáveis. Deus, em sua soberania, ele pode permitir sim alguma enfermidade sem dar explicação. Olha só, também com Paulo, um dos seguidores de Paulo, um dos discípulos de Paulo era Trófimo. E em 2 Timóteo 4, versículo 20, Paulo diz, ali no finalzinho da carta, que deixou Trófimo doente em Mileto. Olha só, por que Paulo, com a autoridade que tinha, ele não orou, não ministrou a cura sobre a vida de Trófimo? Pelo contrário, deixou o mesmo doente. Então, há situações que são inexplicáveis, e aqui nós temos a soberania divina e não temos explicações para tais fatos. Em uma outra situação, Deus pode usar a enfermidade, a doença, também como instrumento de correção. Nós vemos isto nas palavras de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28
a 30, quando Paulo está falando ali da ceia do Senhor, ele disse que há situações em que a enfermidade é devido a alguma coisa errada que aquela pessoa estava cometendo dentro da igreja e participando do corpo e do sangue do Senhor. Então, veja que há situações específicas: a queda e a desobediência humana, pecados individuais, ação direta de Satanás, soberania divina e também como instrumento de correção. A cura divina fazia parte da aliança que o Senhor fez com o seu povo no Sinai. Aqui eu quero citar dois textos que estão em Êxodo. Êxodo, capítulo 23 e versículo 25, e também Êxodo 15 e versículo 26. Apenas o finalzinho desse versículo: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus repete essas palavras ali ao povo hebreu, que se eles cumprissem os mandamentos, as ordenanças divinas, Deus não permitiria que nenhuma doença chegasse até eles. Não vou entrar aqui na questão, mas você sabe muito bem que o povo falhou com relação a isso. Agora, olhando para o Novo Testamento, vamos de volta para a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. O Novo Testamento, ou no Novo Testamento, as curas e os milagres de ressurreição dos mortos efetuados por Jesus faziam parte da sua revelação messiânica, da demonstração da sua compaixão pelos doentes e da manifestação da vinda do reino de Deus. Aqui nós estamos nas páginas 180 e 181 da nossa declaração de fé. Um texto que eu quero aplicar aqui está no Evangelho de Mateus 11, versículos 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aqui é o momento em que João titubeou, teve dúvidas, e estando preso, ele pergunta, manda perguntar ao Senhor Jesus se ele é realmente o Messias, e esta é a resposta que o Senhor Jesus dá. As Escrituras revelam que a cura divina é um dos benefícios da obra expiatória e redentora de Cristo. Ele proveu na cruz tanto a salvação da alma quanto a cura do corpo. Página 181 da Declaração de Fé. Então, por muito tempo, houve um debate aí e muitas pessoas penderam para um lado e para o outro. O Senhor Jesus veio trazer somente o perdão dos pecados. As enfermidades ali em Isaías 53 é somente os pecados. Mas aqui nós vemos claramente, tanto na nossa declaração de fé, quanto na nossa lição que estamos estudando, a lição de número 10, que Jesus na cruz ele proveu tanto a cura para a alma, o perdão dos nossos pecados, quanto também a cura para o corpo. É normal que algumas pessoas não entendam isso e perguntem, mas se é assim, porque todas as pessoas não são curadas, né? Então esse é um debate muito profundo que poderíamos em outra situação adentrar, mas veja que isso é bem claro aqui em Isaías 53. Vamos para lá então, que é o nosso texto bíblico, Isaías 53 e 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus carregou a sua própria cruz. Assim como Isaque levou a lenha para o altar. O que mais pesava, no entanto, eram as nossas enfermidades e dores que foram lançadas sobre a sua alma. Tudo que Jesus estava sofrendo foi por nossos pecados, pelas nossas
transgressões e até mesmo as dores e enfermidades físicas. Tudo isso vinha da queda do homem. O que Jesus estava fazendo na cruz era por mim e por você. Assim como Isaac carregou então a lenha para o holocausto, Jesus também levou a sua cruz, todavia ele era inocente. Quem olhava para ele dizia que ele sofria por sua própria culpa. Foi assim que as pessoas o desprezaram durante ali o momento da sua crucificação, mas ele estava sofrendo por nós. O versículo de número 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tanto o nosso pecado quanto as nossas iniquidades. E o que é iniquidades? Iniquidades é quando o pecado se torna algo oficial em nossas gerações. Então, tanto as nossas iniquidades quanto os nossos pecados estavam sobre ele. Foram a causa do seu sofrimento. E Jesus Cristo, ele veio para sarar tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Tudo estava lançado sobre ele. No versículo 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como o bom e supremo pastor, ele nos buscou, nos resgatou e nos sarou. Jesus se apresenta assim, ali no Evangelho de João, como o supremo pastor. E todos nós éramos ovelhas que estávamos perdidas, mas ele nos resgatou por seu amor. A sua busca, o seu sacrifício na cruz, tudo isso foi por nos amar. E ele trouxe com isso tanto o resgate espiritual, a expiação e a redenção, quanto também a cura física. Então nós, como ministros do Senhor, nós podemos e devemos orar pelos enfermos e sabemos que o Senhor pode sim, no seu nome, curá-los. Para encerrar a nossa pré-aula, nós temos aqui os versículos 16 e 17 de Mateus 8. Mateus capítulo 8 e 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, marque essa parte, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Às vezes era o seu toque que curava, em outras vezes a sua palavra. Às vezes ele nem estava tão perto quanto como no caso do centurião de Cafarnaum. É a sua palavra que vai. Aqui diz que ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos imundos e curou todas as enfermidades. Então veja que o poder não está em você. Você não tem poder, mas você está debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. E a palavra do Senhor Jesus é poderosa. É por isso que quando nós oramos pelos enfermos, nós fazemos isso no nome de Jesus, porque é segundo a palavra dele. Ele liberava a sua palavra e os enfermos eram sarados. Assim como no início, assim como na criação, o Senhor, pela sua palavra, trouxe todas as coisas à existência. O versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Enfermidades e doenças são consequências do fracasso do homem. Enfermidades e doenças são consequências daquilo que o homem plantou. Mas Jesus Cristo, ele veio para destruir tanto as causas como as consequências. E o mesmo Jesus que curou quando esteve aqui nessa terra durante o seu ministério, que curou durante o período da igreja primitiva, que curou
nos séculos passados, ele continua sendo o mesmo, porque a sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, e assim nós cremos. Meus queridos, se esta ministração foi útil para a sua vida, se esta pré-aula foi útil para você, não deixe de compartilhar. Também o seu comentário é muito importante para nós. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.